Boa noite, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu monitor, Júnior, da disciplina Processo Civil 2, e hoje vamos dar início aos nossos encontros virtuais falando sobre o próximo assunto, que no caso é liquidação de sentença. Bom, meus amigos, o que é a liquidação de sentença? Bom, a liquidação de sentença nada mais é do que a atividade judicial que envolve a cognição pelo Poder Judiciário, no qual o magistrado busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida em um título judicial, certo? O regramento da liquidação de sentença está contido nesses artigos aqui do CPC, que é os artigos 509 ao 512 do CPC 2015. A gente viu no decorrer das nossas aulas que o regramento geral da execução é o seguinte, está lá no artigo 783, que diz o seguinte: a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Aqui eu trouxe para vocês aquele esqueminha que eu fiz em outros materiais, basicamente os 3 atributos da obrigação, seguido do 4º elemento, que no caso é o inadimplemento, e é aplicável para todo e qualquer tipo de obrigação, seja a obrigação de fazer, pagar quantia ou entregar coisa. E relembrando que a obrigação, para ser líquida, ela tem que ser monetariamente calculável. Para ela ser certa, ela tem que ser determinada ou determinável. E para ser exigível, é obrigatório ter cumprido os requisitos para legitimar a sua cobrança. E, meus amigos, o cumprimento de sentença, como eu havia falado para vocês em GEDs passados, basicamente é feito de acordo com um sincretismo processual. Nessa figura aqui que vocês estão vendo, nós temos o processo com 2 fases bem delimitadas, a fase de conhecimento e a fase de execução. Como houve o proferimento de uma sentença que atende os 3 atributos e mais o atributo do inadimplemento, eu já posso executar, dando assim início à minha fase de execução, que é o nosso cumprimento de sentença. Só que, meus amigos, tem uma regra lá no CPC 2015, no artigo 491, que está aqui transcrito no material, que diz basicamente o seguinte: na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Salvo quando, olha aqui já vem a norma que legitima a nossa fase de liquidação. Olha o regramento. Inciso 1. Não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. 2. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Aqui é o regramento que legitima o magistrado a proferir sentenças ilíquidas. Exatamente o que diz aqui no parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. E esse disposto também aplica-se quando o acórdão alterar a sentença. Então, pela leitura da norma, a gente chega às seguintes conclusões. A sentença tem que ser líquida para poder ser executada. Tem que ter obrigatoriamente esse atributo. Excepcionalmente, por conta desse artigo que a gente acabou de ler, notadamente nas obrigações de pagar quantia, quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, ou quando a apuração do valor, depender da produção de prova, de realização demorada ou excessivamente dispendiosa que esteja reconhecida na sentença, o processo obrigatoriamente passará pela fase de liquidação. Aí, no caso, cabe uma das partes fazer o requerimento. Pode ser o exequente, pode ser o executado, não importa, porque ambos têm legitimidade para requerer a liquidação. Lembrando só um pequeno detalhe: a liquidação ela não pode ser feita de ofício pelo magistrado, né? Tem que ter a provocação. Aí, meus amigos, eu trago para vocês os modelos processuais da liquidação.
Vamos falar primeiramente da regra geral, que é exatamente a fase da liquidação. O que é a fase da liquidação? A fase da liquidação, ela ocorre dentro de um processo já existente, exatamente como uma questão principal de uma fase de um procedimento exclusivamente destinado a isso. Ou seja, foi proferida a sentença ilíquida, aí segue-se com a fase de liquidação para apuração do valor, para depois seguir para a fase de execução, tal como vocês estão vendo aqui na figura abaixo. Nós temos aqui a sentença certa, exigível, porém líquida. Foi proferida na fase de conhecimento. Aí vamos para a fase de liquidação, onde vai ser feita uma metodologia de cálculo com a finalidade de atribuir liquidez a essa sentença. E, por fim, nós temos a sentença líquida, certa e exigível, temos o atributo do inadimplemento, ótimo, que é que vai resultar? Execução. Aqui, nesse caso, na liquidação especificamente, haverá uma nova demanda seguida de uma nova atividade cognitiva, ou seja, as partes vão poder trazer coisas para discutirem dentro da fase de liquidação, em atenção a dois princípios, o contraditório e a cooperação. Mas lembrando, o que vai poder ser discutido aqui na liquidação vai ser somente valores, não vai poder trazer questões que foram debatidas, discutidas na fase de conhecimento, porque essa parte já foi discutida, já houve preclusão, não cabe mais discussão, somente valores, tá bom? Então, essa é a regra geral, fase de liquidação. Mas existem algumas situações em que a liquidação vai se dar mediante um processo autônomo, ou seja, é muito comum nos seguintes títulos judiciais, no caso, na sentença penal condenatória, transitada em julgado, na sentença arbitral, na sentença estrangeira homologada pelo STJ e na decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. Apesar desses 4 títulos estarem contidos lá no regramento do artigo 515 do CPC, que traz o rol dos títulos executivos judiciais, em razão desses 4 títulos serem oriundos de jurisdições diferenciadas da civil, o primeiro é da jurisdição penal, o segundo vem lá da arbitragem, e os dois vêm de outra jurisdição, no caso, a jurisdição estrangeira. Aí não faz sentido fazer uma liquidação nos processos originários. Aí, necessariamente, o exequente ou o executado vai trazer a cópia dessa decisão, juntamente com as demais documentações, e vai ser instaurado um processo, e nesse processo vai haver inicialmente a liquidação, caso exista alguma pendência em relação a valores num desses 4 títulos. Aí, primeiramente, o processo começa com a fase de liquidação, apurou o valor, segue para a execução, tá? Como demonstrado aqui na figura abaixo. Opa, passei demais, desculpa, gente, só um instante. Tá aqui, ó, funciona assim, ó. Nós temos uma sentença certa, exigível, porém líquida, de um processo distinto, aí vai ser instaurado um novo processo, que é o nosso processo autônomo de liquidação. Aí vai ser feita a metodologia de cálculo com a finalidade de atribuir liquidez à sentença. Aí depois segue no modo sincrético, não vai ser preciso instaurar um outro processo para executar. Não, já tem o processo autônomo da liquidação, sigo com a execução nele mesmo, não faz sentido instaurar um novo processo. Aqui vai ser aplicadas as mesmas regras da fase de liquidação, no modo sincrético, do mesmo modo. Vai ter demanda, seguida de uma nova atividade cognitiva, como decorrência dos princípios do contraditório e da cooperação. Diferentemente lá da primeira fase, ali, quem der entrada na fase de liquidação, a outra parte vai ser intimada. Aqui não. A parte que der entrada, a outra vai ser citada. Aí tem um prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Aí pode ser por 2 procedimentos, pelo arbitramento e pelo procedimento comum. Daqui a pouco eu falo para vocês sobre cada um desses modelos, tá bom? Por hora eu quero que vocês entendam isso aqui. E por fim nós temos a liquidação incidental, que exatamente ocorre mediante um incidente processual. Já temos um processo de execução instaurado, mas no curso desse processo acontece algo extraordinário que é necessário fazer uma liquidação, notadamente nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Quando
há um requerimento do exequente pela conversão em perdas e danos, ou quando a obrigação for juridicamente impossível de ser cumprida, ou ela for impossível, ou se for excessivamente onerosa para cumprimento pelo executado. Aí, nesse caso, legitima que essas obrigações sejam convertidas em perdas e danos. Mas aí, no caso, tem que apurar o valor dessas perdas e danos. Aí, como é que faz essa apuração? Liquidação. Aí, nesse caso, a liquidação é feita mediante um incidente processual, como está aqui na figurinha. Nós temos aqui, geralmente, a sentença já é certa, exigível e líquida nas obrigações de fazer, não fazer e entregar a coisa, oriundas lá da fase de conhecimento. Aí começou a fase de execução. E por algum motivo, naqueles que eu citei para vocês, a requerimento do exequente, quando a obrigação for juridicamente impossível de ser cumprida, ou ainda, quando ela for excessivamente onerosa para o executado, ela será convertida em perdas e danos. Aí, nesse caso, há a conversão das perdas e danos, mas tem que ser apurado o valor. Aí, nesse caso, vai passar pela fase de liquidação. Dá aqui o cumprimento de sentença, ele é interrompido momentaneamente, abre-se o incidente processual da liquidação para apurar o cálculo, mediante a aplicação da metodologia de cálculo, com a finalidade de atribuir a liquidez e a certeza. Passo a liquidação, que é feita de modo incidental, segue o cumprimento de sentença normal. Alguma dúvida aqui? Espero que não. Então, vamos dar continuidade. Em relação ao processamento da liquidação, de acordo com o CPC, existem duas modalidades. Ela pode ser feita por arbitramento ou pelo procedimento comum. Júnior, como é que se dá o processamento por arbitramento? Lembrando, gente, só antes de darmos início à discussão. A liquidação, ela pode se dar a requerimento tanto do exequente quanto do executado, do credor ou do devedor. Por quê? O credor, ele quer saber o valor que é devido a ele. É o direito dele, ele tem que saber o valor devido. O executado também tem um real interesse em saber qual é o valor devido. Vai que, porventura, ele não queira dar início à execução, ele simplesmente quer, ei, quanto é que de fato eu estou devendo? E depois disso, efetuar o pagamento. É um direito dele. Então, ambos, devedor e credor, são legitimados para requererem a liquidação. E um outro detalhe, gente, aqui na liquidação não pode haver rediscussão da lide. O que foi debatido, discutido na fase de conhecimento, fica lá na fase de conhecimento. Aqui, não vai, e só vai ser discutido valor e ademais. Não é permitido ao juiz modificar a sentença, ou seja, não pode discutir novamente a lide e sequer pode modificar o teor da sentença originária. Não pode fazer isso, tá bom? Agora vamos ver as modalidades de liquidação. A primeira modalidade, que está lá no artigo 509, salvo me engano, inciso 1, diz que a liquidação processar-se-á por arbitramento. Aí segue 3 parâmetros. O primeiro, quando determinado pela sentença. O segundo, quando convencionado pelas partes. E o último, quando exigido pela natureza do objeto da liquidação. Nessas 3 formas, é o que legitima a liquidação por arbitramento. Geralmente, as partes, o juiz vai conferir um prazo para que as partes ofereçam pareceres técnicos, e se houver muita confusão na questão da definição desses valores, o juiz, ele pode, inclusive, nomear um perito para elaborar, para ter uma terceira opinião, para elaboração de cálculos, e com base nos cálculos elaborados pelo exequente, pelo executado e pelo perito, o juiz poder tomar a decisão. Lembrando que ele não está vinculado nem aos cálculos das partes, nem ao cálculo do perito. A decisão é dele. A decisão final é do juiz. Certo? É assim que funciona o procedimento da liquidação por arbitramento. Já pelo procedimento comum, geralmente ocorre quando houver a necessidade da alegação de alegar ou provar fato novo. Aqui, nesse caso, o juiz vai intimar o requerido para apresentar contestação e ele vai fixar um prazo. Olha, executado, você agora está aqui sendo intimado para apresentar sua contestação, sua peça de defesa, e você tem 15 dias. E, inclusive, pode ainda ocorrer a antecipação dessa liquidação, notadamente quando tivermos
a pendência de um recurso. Aí, nesse caso, como é que funciona a pendência do recurso? Funciona da seguinte forma. Contra a sentença, é interposto recurso de apelação, a outra parte vai apresentar as contrarrazões. Feito isso, o processo sobe lá para a segunda instância. Mas o exequente não pode antecipar a liquidação? Pode, sim. Aí, como é que isso é feito? Nesse caso, vai ser feito em autos apartados. O recurso de apelação vai ser processado lá na segunda instância e a liquidação vai ser feita aqui no primeiro grau, tá bom? Tomem cuidado. Pode aparecer expressões tipo: o recurso de apelação é processado no juízo ad quem e a liquidação será processada no juízo a quo. São termos específicos, termos técnicos que se referem aos juízos. No caso, o termo ad quem refere-se ao juízo de segundo grau e o termo a quo refere-se ao juízo de primeiro grau. Somente prestem atenção nesses detalhes, por favor. E trago para vocês aqui a explicação de cada um dos procedimentos. No caso, o arbitramento, os 3 parâmetros, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Aqui, inclusive, pode ser exigida uma prova pericial, tá no artigo 510, tá bom? E se vocês quiserem mais detalhes sobre a elaboração da prova pericial, aqui é a indicação dos artigos, mas acredito que vocês já tenham visto lá em Processo Civil 1, na parte das provas. Não vou entrar em detalhes novamente sobre prova pericial, tá bom? Já pelo procedimento comum, geralmente ocorre, está lá o regramento no artigo 511, quando houver necessidade da alegação ou prova de fatos novos, lembrando que aqui vai ser rediscutido apenas valor, não sendo permitido rediscutir toda a lide, se quer modificar a sentença. Aí pode se valer das regras da contestação vistas lá no processo de conhecimento, naquilo que for cabível, em atenção ao princípio da subsidiariedade, tá bom? Aí, gente, tem uma certa polêmica em relação à natureza da decisão da liquidação. O CPC, no artigo 512, não nos disse qual a natureza dessa decisão, se é uma sentença, se é uma decisão interlocutória. Há muita dúvida nisso, inclusive em termos práticos. Alguns juízes resolvem a liquidação por sentença, outros simplesmente resolvem por decisão interlocutória. E isso não traz muita segurança jurídica. Mas, assim, dependendo da forma que o juiz for apreciar essa liquidação, o detalhe está aqui. Se ele fizer essa apuração através de uma decisão interlocutória, o recurso cabível será um agravo de instrumento. Agora, se ele resolver através de uma sentença, vai ser um recurso de apelação. Mais detalhes, vocês deem uma lida lá no livro do Nilson, que ele traz um regramento específico, uma discussão doutrinária quanto a isso, e chega a uma conclusão prática. Eu não vou entrar em detalhes, porque vai gerar uma certa discussão, um certo debate, e não quero me estender muito nesse vídeo, tá bom? Mas o detalhe que eu disse para vocês, está aqui no artigo 512. Desculpa. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, no caso, o juízo a quo, que é o juízo de primeiro grau, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com as cópias das peças processuais pertinentes, tá bom? Alguma dúvida? Gente, só lembrando do seguinte detalhe, não vai caber liquidação inicial. Para os títulos executivos extrajudiciais, eles sempre têm que vir líquidos. Segundo caso, sentenças provenientes dos juizados especiais. Por quê? Porque no juizado especial, como é um procedimento de menor complexidade, não cabe aplicar aquela regra que permite ao juiz proferir sentenças ilíquidas. Não. Se for no âmbito do juizado especial, obrigatoriamente o juiz já tem que dar a sentença líquida. Não pode se excusar quanto a isso. E nas obrigações de dar, fazer ou não fazer, em razão de não serem de natureza pecuniária, salvo quando houver a conversão dessas obrigações em perdas e danos. Aí elas vão passar pela liquidação. Mas, em regra, essas 3 obrigações já vão direto para a execução. Só que tem uns pequenos detalhes, mas a regra geral é essa. Esses 3 tipos de obrigação
não passam pela liquidação, já vão direto para execução. E o artigo de suma importância, que é o artigo 509, que diz o seguinte: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Está aqui o que eu acabei de falar para vocês. Ó. A legitimidade é de ambos. Aí, nesse caso, os procedimentos podem ser feitos por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. E pelo procedimento comum, quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Vocês estão vendo que aqui é a literalidade da lei. E nas questões unificadas, cai exatamente dessa forma, letra da lei. Aí o detalhe está aqui nos parágrafos. O parágrafo primeiro diz o seguinte: quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, como é que pode? O juiz dá uma parte líquida e uma parte líquida. Relembre daquele caso que eu falei nos JEDs anteriores, quando o juiz faz uma condenação em danos morais e danos materiais? É a típica situação aqui nesse parágrafo primeiro. A obrigação referente aos danos materiais já é atribuído o valor, eu já posso executar diretamente. Agora, quanto à fixação dos danos morais, aí o juiz vai passar pela fase de liquidação. Vai passar pela liquidação. E como é que é feita essa liquidação? No caso, o próprio CPC nos diz aqui, ó, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela, no caso da obrigação líquida. E a obrigação ilíquida vai ser feita em autos apartados. O detalhe maior está aqui nesse parágrafo segundo, que inclusive caiu na prova unificada, caiu na primeira prova de vocês, que diz o seguinte: quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Ou seja, se o problema é somente apurar valor, faz a atualização monetária e pronto. Já pode partir para a execução. Não tem que passar pela liquidação. O CPC anterior dizia expressamente o contrário. Tinha que proceder o cálculo na fase de liquidação. Mas, graças a Deus, essa regra caiu. O parágrafo terceiro traz basicamente o regramento quanto à elaboração de programas específicos, que é a calculadora judicial eletrônica, que é uma ferramenta para que as partes possam cumprir o dispositivo no parágrafo segundo, mediante a elaboração dos cálculos. Mas existem programas específicos que as partes podem utilizar. Pode se valer do contador ou pegar algum programa específico na internet. Não tem problema. Aqui é só uma ferramenta a mais que é fornecida pelo CNJ, ou melhor dizendo, o CNJ determina que todos os tribunais disponham desse programa. E aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nós temos a Calculadora Judicial Eletrônica, que é um programa que é gratuito, não precisa baixar nada, basta acessar. As partes fazem os cálculos, é bem instrutivo, elabora a planilha, pronto, está atualizada, segue para a execução. Acabou. E o parágrafo 4º, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou. Aqui eu trago basicamente o resuminho, basicamente o que eu falei. Um outro detalhe importante que eu trago para vocês é estar aqui no artigo 356, que traz da proferimento da antecipação do mérito, da decisão parcial do mérito. Lá no artigo 356, que vocês devem ter visto lá no processo de conhecimento. Mas esse artigo específico tem reflexos na execução. Vamos dar uma lida nele. De acordo com o artigo 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. O detalhe está aqui no parágrafo 1º e nos demais. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Se for uma obrigação líquida, eu já posso executar normalmente. Que inclusive vai para aquele próximo assunto, que é o cumprimento provisório de sentença. Ou se for ilíquida, aí passa pela fase de liquidação, que é a liquidação provisória. Parágrafo 2º diz exatamente o seguinte: a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito,
independentemente de caução. Ou seja, se o exequente quiser fazer a liquidação de modo antecipado, pode ser feito de boa. Vai ser exigida uma caução? Não, porque a caução, como a gente vai ver ainda no regramento do cumprimento provisório de sentença, ela só é exigida quando isso importar em atos executórios que tragam um prejuízo patrimonial de modo antecipado para o executado. Aí, nesse caso, o Poder Judiciário requer que o exequente dê uma garantia, e essa garantia é feita através da caução. Como aqui na liquidação vai ser apenas fixado os valores, não há necessidade, nesse momento processual, o exequente fazer qualquer depósito referente à caução, até porque ainda vai ser apurado o valor. Não faz muito sentido exigir a caução dele aqui nesse momento processual. E se, porventura, a sentença parcial de mérito, o restante dela for julgado, e, porventura, essa sentença transitar em julgado, aí pronto. A decisão de execução vai ser definitiva e já segue para o cumprimento definitivo de sentença. Esquece aquele regramento do cumprimento provisório. Outro regramento importante sobre a liquidação, está aqui no parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento de decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, entenda como sendo autos apartados, a requerimento da parte ou do juiz, ou a critério do juiz. Aí é uma convenção. Ou a parte diz, não, faz a apuração do valor, eu quero em processo separado. Aí é feito. Ou o juiz decide, não, essa apuração vai ser feita em autos apartados. Aí é a critério do juiz mesmo, tá bom? E como esse julgamento antecipado do mérito geralmente não é feito através de sentença, mas sim por decisão interlocutória, o parágrafo 5º diz o seguinte: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Só esse detalhe. Mas o que nos interessa é exatamente a parte da liquidação. E esse artigo é de suma importância e vocês têm que ter conhecimento sobre a existência dele. E os últimos detalhes que eu trago para vocês é a questão da prescrição na liquidação. Essa informação eu tirei lá da doutrina do Fred Didier. Segundo o doutrinador Fred Didier, ele diz o seguinte: o STJ vem entendendo que não se pode falar em prescrição quando há uma demora na deflagração da fase de liquidação, da liquidação. Por quê? O prazo da prescrição da pretensão executiva somente tem início com o trânsito em julgado da decisão que liquida a obrigação. Basicamente é o seguinte, lembra daquela figurinha que eu trouxe para vocês lá em cima? Vou até colocar aqui de novo para vocês visualizarem, só um instante, rapidinho. Pronto, tá aqui, ó. Foi proferida a sentença, ela é ilíquida. Só que transitou em julgado? Certamente transitou. Mas, antes de executar, eu tenho que passar pela liquidação. Aí, beleza. Aqui corre algum prazo prescricional contra o exequente? Em regra, não. Esse é o que diz o STJ. E esse posicionamento está acertado. O problema é o seguinte. O STJ falou o seguinte, que não corre o prazo prescricional da pretensão executiva. E, de fato, não corre. Porque, instaurada a fase de liquidação, esse prazo só começa a contar do trânsito em julgado da decisão da liquidação. Mas nós temos um outro prazo prescricional, que é a prescrição da pretensão liquidatória. Eu falei para vocês que a liquidação, ela não pode ser instaurada de ofício pelo magistrado. Ela tem que ser obrigatoriamente feita mediante requerimento, seja do exequente, seja do executado. Mas vamos supor que demora 6 anos. A sentença ilíquida trânsito em julgado e o exequente demora 6 anos para requerer a liquidação. Aí, nesse caso, ele vai ter direito de ter processado a liquidação para depois executar, segundo o nosso Superior Tribunal de Justiça, que o Fred Didier traz essa informação, inclusive é um julgado lá do próprio Superior Tribunal, só um instante.
diz que, todavia, de fato, o prazo prescricional da pretensão executiva somente começa a fluir com o trânsito em julgado da decisão que liquida a obrigação. Isso é o que ele chamou de, isso é o que chama-se de prescrição da pretensão executiva. Ok. Não corre prescrição da pretensão executiva enquanto não houver trânsito em julgado da decisão da liquidação. Mas vai haver prescrição da pretensão liquidatória, caso seja proferida a sentença ilíquida. Essa sentença, porventura, transita em julgado e o exequente demora muito tempo para requerer a liquidação. E, nesse caso, o judiciário não pode ficar esperando ad eterno para que o exequente venha requerer a liquidação. Aí, geralmente, tem um prazo prescricional, que é de 5 anos, para o cumprimento das decisões judiciais. Se dentro desse lapso temporal não houver qualquer requerimento nesse sentido, operar-se-á o Instituto da Prescrição, que é exatamente, se o exequente demorar muito tempo para requerer a liquidação, quando ele requerer e tiver passado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado da decisão da sentença ilíquida, e ele querer liquidar para depois executar, infelizmente o magistrado não vai aceitar, porque vai estar caracterizado o Instituto da Prescrição, o executado pode inclusive apontar isso na peça de defesa deles, numa posterior contestação, ou mesmo na impugnação, por que não? E aí, o juiz vendo esse fato, reconhecendo, o que é que vai acarretar? Extinção do processo com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, inciso 2 do CPC 2015. Aí, nesse caso, a doutrina defende a existência de 2 tipos de prescrição. A prescrição comum, que é esse caso que eu citei para vocês, que ocorre no processo autônomo de liquidação, e nós temos também a prescrição intercorrente, que ocorre na fase de liquidação e na liquidação incidental, que eu expliquei para vocês no tópico anterior. Deixa eu falar rapidamente como é que funciona a prescrição intercorrente. Mas, assim, a gente ainda vai estudar esse instituto com mais detalhe mais à frente. Mas, por hora, eu quero antecipar algumas coisas. Vamos supor o seguinte. É muito comum, já com o processo de execução instaurado, a determinação da prática de atos executórios, certo? Só que o magistrado aplica, claro, mediante requerimento do exequente, determina a aplicação dos atos executórios. E todos esses atos executórios restam-se ineficazes. Aí acaba que o processo fica parado por muito tempo. Aí, esse Instituto da Prescrição Intercorrente, ele foi instituído, ele é proveniente lá da execução fiscal, mas é perfeitamente aplicável aqui no processo civil. Como é que funciona na prática? É assim, basicamente a finalidade é reduzir acervo processual no Poder Judiciário para evitar que processos fiquem parados ad eterno, e isso traz uma certa insegurança jurídica para as partes também. Então, como é que funciona? Quando o processo de execução está parado por muito tempo, não só processo de execução, processos assim, de um modo geral, mas especificamente eu estou relatando aqui para vocês no caso da execução. Quando o processo de execução fica muito tempo parado, e o juiz percebendo isso, é que ele faz, primeiramente, determina a intimação do exequente para saber se ele quer requerer novas diligências, que é a repetição dos atos executórios. Lembrando que os atos executórios não poderão ser aplicados de ofício pelo magistrado. Tem que haver expresso requerimento nesse sentido, certo? Aí, nesse caso, o exequente é intimado, não se manifesta, o juiz já coloca na decisão, determinando o arquivamento provisório. E dentro de um ano, o processo arquivado provisoriamente, o exequente tem para fazer diligências externas, tentar resolver o problema dele. Seja fazer busca de bens, averbações nos cartórios, o próprio endereço do executado, porque ele vira um eremita, acaba assumindo mesmo. Ou seja, tomar providência para dar o devido andamento no processo de execução. Ele tem esse prazo de um ano. Se dentro desse prazo de um ano, ele nada fizer, aí começa a contar o prazo prescricional, que é exatamente o prazo da prescrição intercorrente, que é de 5 anos. Passou-se 5 anos, não houve manifestação, o exequente nada fez,
perdeu o Playboy. Desculpa o termo, mas é assim que funciona mesmo. Aí o que é que acontece? O juiz reconhece o Instituto da Prescrição Intercorrente, extingue o processo com resolução de mérito e determina o arquivamento definitivo e o exequente, infelizmente, perdeu o direito dele, porque ficou inerte. E vocês sabem que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, meus amigos, é isso que eu trago para vocês, referente à fase de liquidação. Espero que tenha ficado claro para vocês e me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas, tá bom? Então é isso. Desejo a todos uma boa noite, um forte abraço e até qualquer hora.